o Brasil nunca fica sem assunto quando o assunto é crime, não é verdade, doutora? O Brasil é um celeiro, né, de comida e de escândalo. Tudo que você quiser achar, só abrir as páginas policiais, a gente vai achar tudo que você quiser. Pra poder passear ali à vontade e dissertar sobre isso muito. A gente fica até perdido, né? Porque é tanta coisa acontecendo, fica difícil de acompanhar todas as informações. Mas a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo no nosso país, senão a gente fica também à mercê, né? Das coisas, e se a gente muitas vezes não tiver consciência, né? A gente não consegue mudar muita coisa também. Exatamente. E hoje, o que é mais importante para a sociedade brasileira é a segurança pública. Todos os outros problemas do Brasil, eles passam pela segurança pública. Hoje a mãe, quando vê o filho sair de casa para trabalhar ou para ir para a escola, ela fica com o coração na mão para saber, será que meu filho volta? Quando o marido sai para trabalhar, será que meu marido volta? Os filhos, será que meu pai volta? Será que minha mãe volta? Então todo mundo tem esse medo em relação à segurança pública. E por que a segurança pública chegou aonde que chegou? Porque há quase 25 anos a gente tem um governo que promove desencarceramento em massa, que está mais preocupado com o que vai acontecer com o bandido do que com a vítima do crime praticado por esse bandido. A gente não vê programas para as vítimas, nós não conhecemos nenhum tipo de sociedade, de assistência, de pessoas. A gente tem muito falado de direitos humanos para falar do que vai acontecer com o bandido. Eu não conheço nenhuma entidade de direitos humanos que vá a um velório de uma vítima de latrocínio para oferecer apoio, para perguntar se aquela esposa, se aquele pai, se aquela mãe precisa de um ombro para chorar a morte do filho. Eu não vejo isso. Você conhece? Não. Eu desafio. Eu dou R$50 se aparecer alguém me contando isso. Quem é? Qual é a associação que faz isso? Não vejo isso. Eu não vi. Nem estatal. Nem estatal. Eu não vi o governo federal receber no Ministério da Justiça alguma associação que tenha prestado algum tipo de auxílio à família de policiais mortos em combate. Eu vi o governo federal recebendo a dama do tráfico lá do norte do país. Estava condenada, e ficou por isso mesmo, né? E estava condenada a 10 anos de prisão. Ela estava recorrendo dessa prisão por lavagem de dinheiro, associação tráfico de drogas. Eu vi isso. Eu vi o nosso presidente dizer que é melhor as pessoas entregarem os seus celulares roubados no correio e não numa delegacia, porque não sabe o tipo de delegado que vai encontrar. Eu vi a primeira-dama falar que as crianças não podem tomar uma bala do Estado na cabeça. Quem conhece linguagem, o que ela quis dizer é o seguinte: a bala do bandido, tudo bem, mãe, você tem que aguentar. Chora em copas. Se a bala for do Comando Vermelho, se for do PCC. É isso que eu vejo. Então eu vejo um governo jogando aquele que é mais vulnerável contra quem realmente pode protegê-lo, que é a polícia. Quando você fala que o bandido tem ONG, tem Ministério Público, tem, enfim, partido político, tem tudo para, entre aspas, garantir os direitos, né? O direito do bandido, de um criminoso, mas não tem ninguém olhando pelas vítimas, né? E isso daí tem causado, ao invés de escandalizar a sociedade brasileira, tem causado para muitas pessoas, inclusive, carreiras, né? Tem gente que garante carreira política de 1, 2, 3 mandatos apenas nessa pauta, entendeu? De garantir direitos, muitas vezes, para quem justamente combate ali e causa vítimas todos os dias. Isso. Eu entendo que a pessoa que está presa, ela tem que ter os seus direitos ali, os direitos fundamentais garantidos. Ela tem que ter água, né, ela tem que ter o banho quente, ela tem que ter um lugar para dormir adequado, tem que ter limpo, tem que ter a comida. Normal, mas ele tem que ficar o tempo todo que ele foi condenado na cadeia. A gente não pode... Antes do cara entrar na cadeia, tem gente que já faz programa para desencarcerar. Isso não tem cabimento. Hoje em dia, no Brasil, todo mundo acha que é bacana cometer o seu primeiro delito, como se estivesse falando do primeiro sutiã. Porque, sabe, eu ainda não perdi meu réu primário. Eles acham bonito falar isso é um absurdo. No Brasil, as pessoas entendem que ela tem o direito de cometer um crime. Eles acham que todo mundo pode cometer um crime. Isso é absurdo. Se hoje todos os brasileiros cometessem um crime ao mesmo tempo, 200 milhões de crimes, não tem polícia que investigue isso, que dê conta. Não tem aonde encarcerar todo mundo. Então,
Vem as políticas do Ministério da Justiça. A gente tem que desencarcerar, tem que tirar preso da cadeia. Não. Se precisar, constrói mais cadeia. Mas quem comete crime tem que ficar preso. E é isso que a sociedade está querendo, é isso que a sociedade está buscando nesse momento. Você... uma coisa que você fala assim, né? As pessoas ficam do lado do bandido. E aí, agora a gente tá inaugurando uma nova classe. Né? Não sei se você tá sabendo, mas agora a gente tem fã-clube de bandido. Tem, opa. Fã-clube. Então, isso começou, acho que a primeira foi a Elise Matsunaga. Né? Que até hoje a Elise Matsunaga é tida como rainha, né? Porque assim, o que ela fez mesmo? Na verdade, ela simplesmente se livrou de um macho escroto, né? Ela vivia num relacionamento abusivo. E aí, o crime que ela cometeu, que na época foi condenado, se fosse nos dias de hoje, muita gente estaria na porta do presídio chorando pela prisão da Elise Matsunaga. Mas eu acho que naquela ocasião também teve alguma manifestação nesse sentido. O que aconteceu? Ela era vítima de violência doméstica? Podia ser. Ela procurou polícia? Não sei, eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum tipo de registro de boletim de ocorrência da Elise Matsunaga em relação, acho que era Marcos, o nome do marido dela, né? Dizendo que ela estava sendo vítima de violência doméstica. Eu acho que não tem nenhum acionamento de 190, eu acho, né? Dela relatando que ele estaria agredindo, xingando. Porque quando a gente vai fazer uma investigação de violência doméstica, a gente levanta todas essas condições. Então, eu sou vítima. Tem acionamento de 190? Os vizinhos ouviram alguma coisa? Agora, cometer crime nunca pode ser a saída para se resolver um problema. Você precisa procurar o Estado, precisa procurar a polícia. Às vezes, a polícia não dá a resposta que você espera. Muitas vezes não dá, como aconteceu comigo, várias vezes. No caso, quando meu pai foi morto, a polícia não deu a resposta que eu precisava. E também nem se preocupou em dar a resposta. Eu fui vítima recentemente de difamação pela internet praticada pela mãe da Deolane Bezerra. Registrei um BO, pedi um inquérito policial. 13 dias depois, o inquérito não tinha sido nem registrado. E eu trabalho na delegacia, estou afastada agora, mas eu trabalho na delegacia onde foi registrado o BO. Eu não consigo compreender por que demorou 13 dias para se registrar isso. Peraí, como foi a questão da difamação contra você pela mãe da Deolane? Ela abriu os stories dela e ela gravou, 8, 9 stories, me chamando de corrupta, me chamando de... dizendo que eu recebia propina, dizendo que eu protegia criminoso, me chamando de velha. Ela afirmou que eu ia ser expulsa da polícia. Ela afirmou que as pessoas que trabalham comigo não gostavam de trabalhar comigo. E aí, nesse momento, isso me preocupou, porque se quem trabalha comigo tem contato com a mãe de um faccionado, isso me preocupa. Preocupa, obviamente. E depois ela mostra uma certidão de filiação partidária. Para buscar essa certidão de filiação partidária, você precisa de alguns dados da pessoa. Você entra no site do TSE e você tem que colocar lá ou RG, ou CPF, ou então o nome da pessoa, pai, mãe e o nascimento. É estranha essa história, hein? Como que ela conseguiu esses dados? Provavelmente com as pessoas que ela disse que estão perto de mim e não gostam de trabalhar comigo. E ela tá falando especificamente das pessoas da delegacia. São as pessoas mais próximas, né? Que trabalham comigo. Uhum. Porque não são os funcionários da delegacia vizinha. Nem da cidade vizinha. São as pessoas... Saiu da boca dessa mulher isso. E por acaso, nessa delegacia, demorou-se 13 dias para se registrar. Eu precisei ficar bastante brava dentro da delegacia para dizer, eu quero o meu registro. Eu quero o número do meu inquérito policial. Isso tem que andar. Isso tem que ser investigado. Eu representei. Eu não estou falando aqui como delegada que trabalha aqui. Eu não estou falando aqui como delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Estou falando como vítima. Porque esta mulher também, durante a manifestação dela, ela atacou os meus direitos políticos. Porque ela falou para não votarem em mim. Ela falou, não votem na corrupta. Então ela fez propaganda eleitoral negativa antecipada. E você não pode responder porque não seria propaganda antecipada. Não. Então, eu busquei o registro policial, que eu estou esperando que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tome as providências que precisam ser tomadas. E a mãe da Deolane, ela tá respondendo alguma coisa? Tá sendo investigada por alguma coisa? No Estado de São Paulo,
a partir de hoje, ela está sendo investigada pela difamação que ela praticou contra mim. Uhum. Né? Até então, você não tinha tocado no nome dela? Na mãe da Deolane, não. Não. Não, eu nunca falei assim, eu nunca falei mal dessas mulheres. Eu nunca levantei um falso a respeito dessas mulheres e dessa família. O que eu comentei em programas que fui, eu comentei assuntos que estavam já sendo comentados por outros delegados, por outros juristas e por outros jornalistas.